Olá, meu nome é Júlia Kisaki. E o meu é Marcos Vinícius Nogueira. E hoje a gente veio aqui convidar vocês e apresentar para vocês também o nosso projeto, que consiste em um curso 100% online, 100% seguro, de improvisação musical para iniciantes. Então, antes de falar um pouquinho mais sobre esse curso, a gente vai fazer uma breve apresentação sobre nós. Então, eu sou musicoterapeuta, sou formada pela Faculdade de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, sou professora de harpa e terapeuta integrada também. Vivi grande parte da minha vida, né? A maioria dos meus familiares são de Guaratinguetá, então sempre vivi nesse contexto e é onde eu me interessei muito também pela cultura da cidade, né, que é muito rica, e por contextos aí etnomusicológicos, que são essa busca pela música nas culturas, né? E atualmente a gente vive um contexto onde tem sido cada vez mais difícil levar o nosso trabalho para a vida das pessoas por conta do contexto que a gente vive, né? Esse contexto pandêmico e toda essa quarentena. O Marcos é meu marido, a gente se conheceu na faculdade e agora ele vai falar um pouquinho também sobre o trabalho dele. Eu sou historiador, músico, como a Júlia já disse, a gente estudou junto na Faculdade de Música do UFMG, eu sou bacharel em música popular. Os meus instrumentos de trabalho principais são o violão e a guitarra, e eu atuo tanto como instrumentista como professor de música há aproximadamente 10 anos. O nosso projeto ele recebeu verba da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em junho de 2020 para poder socorrer, para poder dar auxílio aos trabalhadores da área da cultura. A área da cultura ela é super importante, ela movimenta valores consideráveis, é responsável por uma parte considerável do nosso PIB e ela foi profundamente impactada pela pandemia, visto que grande parte das atividades culturais elas são feitas da maneira presencial, né? Ou seja, um show de música, uma apresentação de teatro, de dança e tudo mais. Então, a grande maioria desses artistas, eles se viram incapacitados, impossibilitados de trabalhar por conta da pandemia. Então, dessa maneira, a deputada federal Benedita da Silva e a relatora Jandira Fegali, junto com mais outros 23 parlamentares, eles criaram essa lei, que é a Lei Aldir Blanc, que foi votada, foi aprovada, e 3 bilhões de reais, então, foram destinados para essa área da cultura. Desses 3 bilhões, 715 mil foram captados pela Secretaria de Cultura de Guaratinguetá, juntamente com o CULT, e eles criaram 5 editais para poder beneficiar projetos de diferentes áreas, de dança, de teatro, de música, né, que estejam envolvidos com essa parte cultural. A lei levou esse nome de Aldir Blanc, porque ele faleceu ano passado, vítima da Covid-19. O Aldir foi um grande compositor, um grande letrista, foi um dos principais parceiros do João Bosco, e os dois juntos compuseram Kid Cavaquinho, Corsário, Compatibilidade de Gênios, alguns clássicos da nossa música popular brasileira. E uma das músicas mais famosas foi O Bêbado e Equilibrista, que ficou marcada na voz da Elis Regina. Sim, quase todo mundo conhece, né? Quase todo mundo conhece. E quem não conhece, deveria conhecer. Bom, agora em relação ao nosso projeto, né? Em que consiste esse projeto, esse curso online que a gente vai oferecer para todos? Ele consiste em uma adaptação de um projeto que era feito de maneira presencial, mas que com a pandemia ele sofreu uma adaptação para que todo mundo pudesse ter acesso a esse material, né, de forma segura, em suas casas, sem contato, né, presencial. E consiste em um curso onde as pessoas inscritas vão receber 12 videoaulas e um material de apoio, né? Então, semanalmente, às segundas-feiras, a gente vai ter um plantão de dúvidas via Telegram, às 7 horas, né? Às 19 horas, e onde os participantes vão enviar dúvidas e vão interagir entre si.
E depois desse plantão de dúvidas, a gente vai enviar 2 aulas, né? A gente vai enviar o material para a pessoa ter aí durante uma semana para ela estudar esse material. Esse material ele vai ser enviado na primeira aula, a apostila completa, e 2 vídeos em torno de 30 minutos cada, né? Com os módulos. E aí na semana seguinte, a gente vai enviar somente as videoaulas e o plantão de dúvidas. O público-alvo desse curso são músicos iniciantes acima de 12 anos, né? Por que acima de 12 anos? Porque é um conteúdo pensado nessa faixa etária, até por questões de leitura, interpretação, e a gente não aconselha que pessoas mais novas de 12 anos façam essa inscrição, o que não impede que, de repente, se a pessoa tiver interesse, né, e achar e ter essa vontade de se inscrever, não existe esse impedimento também. É só um conselho que a gente faz partindo do pressuposto de que a gente fez esse material pensando nesse público, tá? Marcos vai falar um pouquinho agora sobre a improvisação musical em si, o que é improvisação, né? Porque a gente tem um pouquinho um conflito na língua portuguesa sobre esse termo, né? Quando a gente fala na palavra improvisação, na língua portuguesa ela dá uma sensação de gambiarra, de um negócio que foi feito sem o devido preparo. No entanto, na linguagem musical, o sentido é bastante parecido, é bastante distinto, porque a improvisação musical ela está muito mais próxima da composição do que da gambiarra. Ela é um tipo de composição que ela é feita em tempo real. Então o músico ele vai usar ali de alguns parâmetros, escalas, ritmos, fraseados e arpejos, para poder construir um solo, construir uma frase, construir um discurso musical em tempo real. Esses parâmetros, uma coisa que eu acho interessante, que vale lembrar, é que eles variam de cultura para cultura. Então a gente vai trabalhar no nosso curso pensando no contexto que a gente está inserido, nesse contexto ocidental, tanto de música erudita quanto de música popular, né, que a gente tem vários estilos diferentes, mas pensando na nossa linguagem musical ocidental. Estou falando isso porque as linguagens musicais, elas também não é uma coisa única. Isso também varia de cultura para cultura. Então a gente tem os nossos parâmetros aqui, mas se a gente muda de tempo histórico ou de localização, a gente tem parâmetros diferentes. Então, por exemplo, Brasil. Se você pensa 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, ou até mais, às vezes esses parâmetros eram um pouco diferentes. Ou então, se a gente pensa no mesmo contexto que a gente está, que é século XXI, mas num outro local, então, por exemplo, sei lá, eu tenho certeza que se a gente estivesse trabalhando sobre improvisação musical na Índia, ou na China, ou no Japão, em países orientais, esses parâmetros, esses critérios seriam bastante diferentes. Então a gente vai trabalhar com alguns critérios que a gente julga importantes dentro do contexto que a gente está inserido, dentro da linguagem musical que a gente está inserido. Isso é muito importante mesmo ressaltar, né? Porque o estudo musical, seja ele sistemático em uma escola ou uma pessoa que, né, pega o material para estudar, 99,9% desse material vai estar focado na música ocidental e não vai nem mencionar, né? Vai generalizar como se isso fosse uma verdade absoluta e não é, né? Então, outra coisa importante é que em outras vertentes, por exemplo, na musicoterapia, o termo improvisação ele significa outra coisa. Então, o que a gente vai trabalhar aqui vai ser a improvisação musical, lembrando que como o nosso público-alvo é de músicos iniciantes, então não precisa ter medo, não precisa realmente trazer aí uma bagagem, a gente vai estar trabalhando de forma bem lúdica para poder ajudar que todos vocês, né, todas as pessoas interessadas consigam, até o final do curso, já estar trabalhando com esse material e se divertindo bastante. Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente frisar é que a gente não vai trabalhar técnicas específicas dos instrumentos. Então, qualquer pessoa que toque qualquer instrumento, principalmente os iniciantes, né, que é o nosso foco, podem participar do curso. Então, apesar da gente não focar em uma técnica específica de um determinado instrumento, o nosso intuito, na verdade, é que isso amplie as barreiras que a pessoa que tenha vivência em qualquer instrumento possa participar do curso com a gente. Exatamente. Então, qualquer instrumento que você tocar, que é interesse, inclusive se a pessoa estudar canto mesmo,
ela pode estar colocando isso em prática, independente de não ter nenhum instrumento musical além do canto, né? Em relação agora ao nosso material de apoio que a gente vai oferecer, nós vamos oferecer alguns áudios que a gente gravou e que a gente vai estar enviando para as pessoas poderem estudar em cima desses áudios, né? Que se baseiam em bases rítmicas, né? Isso, os áudios foram gravados com violão, são áudios bem simples, na verdade, mas que eles trabalham com alguns acordes que a gente vai trabalhar nas aulas, ou com algumas sequências harmônicas simples ali de 3, 4 acordes, e tentando também passar por linguagens musicais um pouco diferentes, por rítmicas diferentes. Então vai ser trabalhado um pouquinho de uma linguagem mais voltada para o pop rock, voltada para a bossa nova, voltada para o blues, mas para poder, para que o aluno possa trabalhar um pouco essa questão do swing diferente, né? Porque tem uma rítmica diferente envolvida em cada um desses estilos. Então os áudios eles foram feitos pensando nessa. Claro que a nossa música ela é muito mais ampla do que 2, 3 estilos, mas esses estilos vão tentar ali pegar algumas linguagens um pouco diferentes. Sim, e pensando nisso, né, que o Marcos falou, a improvisação também está muito ligada ao jazz, ao blues, né, alguns gêneros muito específicos, mas ela pode ser trabalhada em todos os gêneros, né? Então, se você não gosta de blues, ou se você não gosta de jazz, se você gosta de MPB, se você gosta de pop, a improvisação, ela está presente em todos os gêneros, então não tenha esse receio, né? Aqui a gente não tem rótulos, a gente tem música, e a música é universal, a música é para todos. Então, a primeira parte do nosso material de apoio são esses áudios que serão enviados, né? E que o aluno pode usar aí para sempre, vai ficar para ele. E uma apostila também, com todo o conteúdo que vai ser trabalhado no curso, que também vai ficar para o aluno, né? Mesmo depois que as aulas terminarem. A gente vai mostrar aqui um pouquinho dessa apostila. Então, sobre a nossa apostila, é um material aqui que foi feito especialmente para esse edital, para esse projeto, né? Baseado nessas adaptações que a gente teve que fazer com esse contexto. É uma apostila com um tamanho ideal, né? De 14 páginas de conteúdo, então ela não se estende demais e também não deixa a desejar. Lembrando que ela é um material de apoio, né? Que vai complementar as aulas práticas. Então, a gente tem aqui, falando um pouquinho sobre a improvisação musical, né? Sobre algumas técnicas de estudo, que é uma questão muito importante, de extrema importância a ser trabalhada, né? E que geralmente é uma questão a ser negligenciada pelos músicos. Então, o estudo musical, essas orientações, elas vão desde a preparação de um alongamento, às vezes de uma organização e tempos de pausa, de alimentação. Então, ela envolve várias coisas que são importantes, né? De como se sentir mais estimulado, porque a maneira em que você vai estudar, a maneira em que você vai organizar o seu estudo, ela tem extrema importância no rendimento do seu estudo, né? Se você vai estar ali só de corpo presente ou se você vai conseguir focar e como conseguir focar, né? Pensando também nesse contexto aí que a gente está vivendo e atual, né? Na atualidade as pessoas trabalham, as pessoas elas têm um tempo muito específico para poder separar para esse tipo de prática, né? Sem pensar em utopia, né? Antigamente as pessoas estudavam aí 10 horas por dia, e isso é praticamente impossível e também nem é aconselhável, né? Então aqui a gente traz um pouco dessa orientação, a gente vai ter uma aula só disso. E aqui algumas noções básicas também de teoria musical, né? A gente vai falar um pouquinho de escalas, né? Escala maior, escala menor. Não precisam ter medo de nomenclaturas, né? São coisas que serão apresentadas de forma bem didática, tranquila, cada um no seu tempo. A gente vai falar também de acordes, formação de acordes, né? Campo harmônico. Muita gente tem medo desse nome, mas não tem que ter, que é uma coisa muito bonita em música e
muito difícil trabalhar a improvisação sem passar por esses conceitos, tá? Ciclo das quintas. E aí a gente vai entrar com um plus que vai ser uma aula sobre improvisação terapêutica, né? Que será uma orientação feita, né? Que eu organizei e sistematizei aqui para vocês, né? Eu sou terapeuta, sou formada, e para auxiliar na diminuição da ansiedade, né? Que a gente vive uma realidade muito difícil, onde a gente tem se sentido ansioso, inseguro, né? Então gera insônia, desespero, né? A gente não consegue fazer nada direito. Então, é claro que isso daqui não é um atendimento, é só uma orientação para você conseguir trabalhar aí com seu instrumento, sem pensar em muitos conceitos teóricos, sem se prender a nada, só para você trabalhar de maneira mais livre e mais leve também, né? Uma prática que dá para você fazer sozinho, dá para você fazer com seus filhos, com seus colegas, irmão, pai, mãe, avô, né? Quem se sentir à vontade de estar, quem se sentir aberto para fazer essa vivência. Então, a gente encerra o nosso material com essa vivência, né? Essa aula-vivência de improvisação terapêutica. E, ao final, a gente tem algumas referências bibliográficas que a gente usou para se basear, né, nesse material. São pessoas que são grandes escritores, são livros que a gente considera importantes. E caso alguém tenha um interesse em buscar algum desses livros para ler e para se informar melhor, a gente recomenda também, tá? Então, essa é a nossa apostila teórica que a gente fez especialmente para esse curso. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inscrição, né? As inscrições elas estarão abertas até o dia 7 de fevereiro de 2021 e elas são realizadas pelo site www.musicaeterapias.com, tá? Então, é só você entrar aqui no site, na página do site, descer um pouquinho, você encontra um botão, né, uma caixa escrita inscrições, curso de improvisação. Você vai clicar e essa caixa vai te direcionar para uma página de inscrições, tá? Aqui estão as orientações de como preencher essa caixinha. E aí aqui você vai colocar o seu nome, no caso o meu nome, Júlia Kissak, o seu e-mail e o assunto, né? Assunto, inscrição do curso. Então você vai colocar aqui, inscrição do curso. E nessa caixinha maior de mensagens, você vai colocar o seu telefone de contato, a sua idade e no caso de você ser menor de idade, você vai colocar o nome e o contato de um responsável maior de 18 anos, tá? E em qual cidade você mora. Então, o seu telefone, para quem é de Guaral, DDD é 12, né? O número do telefone, a sua idade, eu tenho 27 anos, e qual cidade você mora. Guaratinguetá, São Paulo. E enviar. Feito isso, você já está inscrito no nosso curso. E aí é só aguardar o início das nossas aulas. O curso tem início no dia 8 de fevereiro, numa segunda-feira. E nessa segunda-feira a gente vai enviar então a apostila e as 2 primeiras aulas, tá? Ele vai durar até o dia 8 de março de 2021, então serão 4 semanas, né? Será um mês aí de aulas, com 12 videoaulas. E esse material, esses vídeos, eles estarão disponibilizados até um mês após o término do curso. Então, a apostila e os áudios de estudo ficarão para vocês. E as videoaulas a gente vai deixar disponível durante todo o curso e mais um mês após o término. Então, você vai ter um mês depois que terminar o curso para poder estudar, para poder anotar, fazer suas anotações. E caso você tenha alguma dúvida ou algum interesse em fazer a aula, você pode entrar em contato com a gente, que a gente está aí disponível para sanar quaisquer das suas dúvidas. O nosso cronograma, então, para finalizar,
O início do curso se dará no dia 8 de fevereiro, com as aulas de técnicas de estudo e noções básicas de teoria, parte 1. No dia 15 de fevereiro, noções básicas de teoria, parte 2 e escalas, parte 1. Dia 22 de fevereiro, aulas de escalas, parte 2 e arpejos, parte 1. Dia 1º de março, arpejos, parte 2 e fraseado, parte 1. E no dia 8 de março, que é o término do curso, a gente vai fazer uma aula de fraseado, parte 2 e as aulas de improvisação terapêutica para a gente terminar aí o curso relaxado e tranquilo, tá bom? Bom, então é isso, a gente gostaria muito de agradecer a toda a equipe da Secretaria de Cultura, né? A secretária Aline, o subsecretário Tom e todos os demais aí que foram muito gentis, né, para conosco, porque é muito difícil a gente ter esse acesso, então o nosso curso é apenas um desses projetos que serão apresentados, né? São grandes artistas aí que estão tendo a chance de apresentar os seus trabalhos durante esses meses. Então, muito obrigada e esperamos vocês lá. Com certeza, né? Sem o apoio da Secretaria de Cultura seria impossível a gente fazer um projeto desse tamanho. Exatamente, e disponibilizar, né, esse material. Então é isso. Muito obrigada e a gente se vê nas aulas. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Aguardo vocês no curso. Até mais. Até lá. Olá, muito prazer. Meu nome é Júlia Kisaki e eu sou uma das professoras aqui do curso de improvisação musical para iniciantes. As aulas serão ministradas por mim e pelo Marcos Vinícius. E eu vou começar a aula de hoje, nossa primeira aula, com um assunto extremamente importante, que é técnicas de estudo, né? Então, como esse curso ele é focado principalmente para iniciantes, eu acho que esse tema ele deve ser abordado para todo mundo que está começando a estudar música, seja através de aulas, seja, né, através de material pela internet, enfim. É um assunto muito importante que ele é pouco conhecido, é pouco utilizado, né? Então, assim, muita gente quer tocar, né? Seja por hobby, por questões profissionais, mas principalmente quando essa pessoa está estudando música com um objetivo de descansar mesmo, né? Tem gente que acha até que é terapêutico, né? Que é um refúgio e que não tem esse foco tão profissional. Essas pessoas elas tendem a ser um pouco mais negligentes no que diz respeito a essas técnicas. E quando eu falo de técnicas de estudo, eu não estou me referindo somente ao ato de estudar com o instrumento ali na hora, né? As técnicas de dedilhados e tudo mais. Mas todo o entorno que envolve o estudo musical, né? Então, primeiro, eu gostaria de ressaltar aqui, como é a nossa primeira aula, que música é para todos, né? Para a gente quebrar aqui já logo nesse contato inicial um estigma que as pessoas falam que é preciso ter o dom. Ah, eu não consigo porque eu não tenho dom, né? E na verdade isso não existe, né? Claro que existem certas facilidades, né? Como tem gente que tem uma predisposição aí maior para aprender área de exatas, né, matemática, tem gente que tem mais facilidade com linguagens, né, com línguas, com escrita. A música é assim também, mas ela é muito mais fácil e acessível do que muita gente acha, né? Às vezes é só a maneira como que ela é passada, às vezes é só um azar que a pessoa dá aí com um professor que não sabe passar muito bem a informação, ou ela mesma que acabou encontrando materiais que não são tão legais na internet ou em revistas e ela acabou se perdendo. Então, não existe dom, existe vontade, né? Que é o pilar do estudo de música, a pessoa ela tem que querer, e existe dedicação. Então, se você quer e se você vai correr atrás, se você vai estudar, você vai conseguir, cada um no seu ritmo, né? Como tudo. Então, a gente já começa aí que todo mundo pode estudar música, né? Hoje em dia a rotina das pessoas ela mudou, né? Hoje em dia tá tudo muito mais dinâmico, as pessoas têm horários para trabalhar muito mais dinâmico, às vezes mais de um trabalho, né?
As crianças e adolescentes, eles têm ficado às vezes o dia todo na escola, com muitas atividades, tudo muito dinâmico, que às vezes acaba até se tornando um pouco prejudicial, né? Mas pensando nisso, né, de uma maneira saudável, esse curso foi feito para se encaixar dentro de uma rotina realista, né, da sociedade atual. Então, como que a gente consegue vencer esse desafio, né, com uma rotina tão corrida, de encaixar todas as atividades durante o nosso dia, né, de 24 horas? Então, lazer, alimentação, ficar com a família, trabalhar, dormir, né, que é muito importante, e estudar, né? Antigamente, os grandes compositores, eles ficavam ali, né, 10, 12 horas estudando, né? Às vezes você vai ler um livro, né, de história da música, e você fala, não, ele conseguia porque ele ficava o dia inteiro, né? E a gente ouve histórias aí de músicos que faziam coisas até, umas loucuras aí com os dedos, de colocar peso e coisa e tal. Não se baseie nisso, né? Primeiro que eles só faziam isso e muitos tinham aí um patrocínio, né? Tinha alguém que estava bancando, né? E era outro tempo, né? Era outra realidade, o ensino era diferente, era outro mundo. Então, não se baseie nisso, ok? Então, vamos lá. Como que a gente pode trazer uma rotina de estudos mais saudável, mais prazerosa, porque tem que ser prazeroso, né? E que você consiga alcançar o objetivo principal, que é tocar o instrumento que você quer tocar, né? Independente de ser profissional ou por lazer. Você quer tocar o instrumento, né? E lembrando, claro, né, gente, que a presença de um professor é insubstituível, né? Eu até coloquei isso na apostila. Então a gente tem que pensar que isso é uma maneira de estudar, mas não que ela vai substituir, vai suprir a presença de uma pessoa ali que vai te ajudar nesse estudo. Então vamos lá. Coloquei aqui na apostila de vocês, né? Nós colocamos aqui como primeira coisa que devemos nos perguntar. Então a primeira pergunta é: quanto tempo eu tenho disponível durante a semana para estudar, tá? Fazendo um parênteses aqui, vocês me desculpem os cachorros ao fundo, sobre isso que eu tô falando, né? Realidade, dentro do que a gente consegue fazer, e aqui são os cachorros da rua, às vezes um carro passando, então eu peço desculpas. Mas vamos lá, voltando pro assunto, né? Quanto tempo eu tenho disponível durante a semana, tá? Então pensa assim, eu tenho... Todos os dias eu consigo me organizar 30 minutos para estudar, né? Lembrando que você tem que querer, você tem que estar disposto a fazer isso, né? Não adianta priorizar outras coisas, sendo que aqui a gente está colocando aí o estudo musical como uma das prioridades na sua vida, né? Uma das coisas que você realmente quer fazer. Então, tem 30 minutos por dia, que eu sei que eu consigo organizar, né? Então, assim, gente, é muito melhor você estudar 30 minutos todos os dias do que você pegar um dia da semana e ficar o dia todo estudando, né? Isso não vai ser legal, né? Claro, se o seu objetivo às vezes é alcançar uma meta, né, num período de curto um período de tempo um pouco mais curto, você vai ter que se dedicar mais. Se você não tem um prazo e nenhuma meta, né, não tem nenhum concurso ou alguma coisa do tipo, então você não tem que ficar ansioso para alcançar esse objetivo, né? Você tem que curtir o processo, né? Você tem que estar ali presente no seu estudo. Então, assim, se você estudar uma vez por semana por muito tempo, o que pode acontecer? Primeiro que você vai ficar extremamente desgastado, frustrado, e depois na outra semana, né? 7 dias depois, a sua musculatura, né? Seu corpo vai ter esquecido aquilo que você aprendeu, a sua mente vai ter esquecido e vai ser meio que um estudo perdido, né? Lembrando que nada disso, né, é generalizável. Vai ter gente aí que fala, eu faço isso e dá certo. Que bom que dá certo, mas na maioria das vezes não é aconselhável, né? Com a minha experiência aí pessoal, com a minha experiência com os alunos, é ideal que você consiga estudar pelo menos todos os dias ou um dia sim, um dia não, né? Isso também pode. Então o dia aí tem a semana tem 7 dias, você pode estudar segunda, quarta, sexta e de repente no sábado dar uma estudadinha também, ou no domingo, né?
Então, assim, qual que é o horário que se encaixa melhor para você, que se enquadra melhor na sua rotina? Então, eu vou tirar 30 minutos por semana, por dia, né? Durante a minha semana. Eu vou estudar de manhã porque é o horário que eu rendo mais e eu tenho essa disponibilidade, né? Ok, separou o horário aí que você tem para estudar? Vamos para o próximo tópico, tá? Práticas de pré-estudo, né? Que serão de extrema importância aí, que eu coloquei na apostila de vocês, que nós colocamos aqui. Então, essa é uma questão muito interessante que muita gente não fala, né? Ninguém coloca essas práticas de pré-estudo. E qual a ordem aqui que eu coloquei na apostila? Lavar as mãos. Por que lavar as mãos é importante? Porque a nossa mão, ela produz uma oleosidade, né? O próprio suor pode danificar o instrumento, né? Assim como obras de arte, tudo que a gente fica tocando aí vai estragando a madeira. Por exemplo, esse instrumento é um instrumento de madeira, né? É uma harpa de chaves, uma harpa céltica. E se eu não lavar as mãos, vai começar a sair o verniz, vai começar a danificar, vai manchar. As cordas são de nylon, mas elas podem começar a ficar com uma textura, né, estranha. E parece exagero, mas não é, tá, gente? Então, lembre-se de lavar as mãos, principalmente se você estuda no instrumento de outra pessoa. Lavar as mãos. Segunda coisa, desligar o celular, né, estar 100% presente. Você vai estudar, beleza. Desliga tudo, né? Dentro do possível, né? Se você tem um filhinho pequeno aí, a gente sabe que tem gente que não dá pra fazer isso. Mas se você puder, desliga o celular. Se você não desligar o celular, você não vai estar 100% presente. O que significa que você vai estar desperdiçando tempo. E tempo é vida, né? Então, desliga o celular e se entrega para vivenciar o seu estudo, tá? Outra coisa, água, né? Eu sempre tenho minha garrafona aqui de água comigo. Deixe ela próxima de você para você poder hidratar o seu cérebro e também para quem mora aí, né? Em Guaratinguetá, em lugares quentes, a gente sabe que isso é extremamente necessário, né? Se manter hidratado. Outra coisa, né? Que é importante a gente ter, além de trazer a água, deixar todo o material que você vai utilizar durante o seu estudo próximo de você. Principalmente se você mora em uma casa com mais pessoas, porque daí, quando você diz para as pessoas que você vai estudar, você vai entrar no seu quarto, no seu escritório, ou no ambiente que você tem para fazer isso, ou no cantinho da sala mesmo. Você sentou ali, as pessoas elas tendem, né, a te respeitar um pouco mais. Tendem, né? Não é sempre que acontece. Mas se você tiver tudo que você precisa ali, vai evitar que você tenha que se deslocar e de repente sair do quarto, aí alguém vai te ver, vai te chamar, mas você não estava estudando, e isso você já vai perder o seu foco. E quando você voltar, você vai ter que começar a sua concentração novamente, né? Então aqui, né, vou estudar. Tem aqui um livro, né? O Pozzoli, que é um estudo rítmico, ou minhas partituras, meu livro de teoria, seja lá o que for. Se eu for estudar instrumento, as minhas cifras, partituras ou material aí de apoio que eu vou usar e, obviamente, um instrumento afinado, tá? Então, sentei, coloquei ali tudo que eu preciso. Vou usar metrônomo, vou usar o que quer que seja. Esteja com eles ali disponíveis na sua frente. E, primeira coisa, né? Afine o instrumento antes de começar a estudar, porque quando a gente vive num país muito quente, ou muito frio, ou num lugar que a gente usa ar-condicionado, muito úmido, todas as variações climáticas vão alterar a afinação do seu instrumento. E às vezes é uma alteração de um tom, né? Às vezes é uma alteração grande, que fica muito nítido de ouvir, tá? Principalmente instrumentos de madeira, né? De cordas. A harpa, acho que é um dos instrumentos que mais desafina. Então, afinado, tudo ali pronto, beleza, né? Próximo passo, depois que você já tá ali com o seu layoutzinho pronto, fazer alguns exercícios de respiração e alongamentos, que na verdade é uma prática de centramento, né? Eu tô ali no meu dia a dia, minha rotina, tal, vai chegar a hora de estudos. Peguei meus livros, peguei minha água, meu instrumento tá afinado, ok. Às vezes eu tô até ofegante, né? Então eu preciso sentar para colocar a minha atenção naquilo que eu tô fazendo, né? E uma das melhores técnicas para se fazer isso, né, com qualquer outra coisa, é respiração. Respiração simples, né?
Você pode sentar tranquilo ou, né, ficar de pé, se o seu instrumento pede para você ficar de pé, mas você vai ficar numa posição confortável, né? E aí você vai fazer uma inspiração pelo nariz, longa, faz uma pausa, solta pelo nariz, faz uma pausa. 3 vezes costumam ser o suficientes, mas se você tiver muito dinâmico, você pode fazer mais vezes, tá? Lembrando que a ideia é que essa respiração ela fique cada vez mais longa e que a sua inspiração, a sua pausa, a sua expiração e a sua segunda pausa sejam mais ou menos iguais, tá? O que significa que quando você inspira muito e solta rápido não é legal, ou quando você solta rápido também não é legal, né? São coisas que dão aí um pouco de ou desânimo ou uma certa ansiedade. Fez aí 3 vezes a sua respiração, você já vai começar a sentir o seu corpo um pouco mais tranquilo, um pouco mais centrado, acalmou. Vamos fazer alguns alongamentos, tá? Isso é muito importante, gente, porque alguns instrumentos, né? A maioria deles, na verdade, eles exigem de um grupo muscular específico. E se você não alonga, se você não prepara, é igual atividade física, né? Você pode ter algum probleminha aí, né? Algum lera, alguma coisa. Então, geralmente, cada instrumento vai trabalhar com um grupo muscular um pouco diferente. Mas, de uma maneira geral, é legal sempre fazer exercício de alongamento no pescoço, né? Então, você pode fazer de um lado, conta até 10, para o outro lado, sempre respirando pelo nariz, devagar, né? Conta até 10, para baixo, conta até 10, com a boca um pouquinho aberta para cima, conta até 10. Faz 3 giros completos para um lado, faz 3, né? Eu fiz um só e para o outro. Bem devagar, tá? Beleza. Pescoço é muito importante, tá? Outra coisa que é importante a gente alongar são os dedos. A maioria dos instrumentos a gente utiliza os dedos, os braços e a coluna, né? Então, dá para alongar as costas, ficar de pé, afastar um pouco as pernas e soltar o tronco para baixo. Solta os braços, o pescoço e relaxa bem, principalmente a lombar, tá? Solta as costas, fica ali uns 10 segundos, depois alonguemos os braços, né? A gente pode fazer aquele alongamento que todo mundo conhece, contou até 10, contou até 10, gira 3 vezes para frente, faz com os 2 braços, claro, depois gira 3 vezes para trás. E agora, tensiona os ombros, traz toda essa tensão para a região aqui das costas, né? Para essa musculatura do pescoço. E solta de uma vez, 3 vezes também. Isso aí vai soltar bastante essa musculatura, vai te dar maior mobilidade, tá? As mãos, alonga aqui o punho. Conta aí até 10 cada posição. Faz isso com os 2 lados. Faz um giro aí para fora com os punhos e para dentro. Vai dar umas estraladinhas. Dedos, né? Alongar os dedos um pouquinho, bem suavemente, né? Movimentar bem os dedos, acordar os dedos, né? Trazer a circulação para a ponta dos dedos, né? O importante é que a gente vai colocar a nossa presença, geralmente aí nos dedos, né? Na maioria dos instrumentos. Pronto. Feito isso, a gente já vai estar muito mais relaxado e muito melhor para conseguir fazer render o nosso estudo, né? Se você tem, que nem a gente comentou, 30 minutos por dia, esses 30 minutos serão 30 minutos muito bem utilizados do seu tempo. Se você não fez nada disso, você tirou aí 2 horas,
até você conseguir trazer a sua presença, até você conseguir se conectar com o seu instrumento, aí você vai perder, você vai dispersar, às vezes pode dar uma dorzinha, dar um clectezinho, né? Então, isso é muito importante, tá? Terceira consideração aqui, terceira perguntinha que eu coloquei aqui na apostila pra gente se perguntar é a postura, né? Questão postural, né? Postura correta é aquela que não vai te danificar, é aquela que não vai te lesionar durante o seu estudo de instrumento, né? Então, assim, o certo é sentar assim, assado, né? Nossa, mas eu toco violão clássico, postura é assim, assim, assado. Ok, mas de repente é importante e é legal você perguntar para o seu professor qual que é a melhor postura para o seu instrumento, né? Postura, beleza. A postura da harpa, coloquei ali, né? Os 2 pés no chão. Minha coluna está reta, mas está confortável, né? Não tô com uma curvatura excessiva que vai me machucar. Tô relaxada, eu tô bem, meus ombros estão soltos. E aí eu posso entrar numa posição que não vai exigir muito de mim para poder começar o meu estudo, ok? Então, postura super importante, né? Não só para tocar um instrumento, mas também se você trabalha no computador, né? Se você fica aí na mesma posição o dia todo, fique de olho aí na sua postura. Se você perceber que tem alguma coisa errada, alguma dor, alguma lesão, é legal sim que você entre em contato com um fisioterapeuta ou um especialista, que ele vai te ajudar bastante aí nessa questão, tá? Existem especialistas, fisioterapeutas, né? Toda uma equipe focada na saúde do músico, né? Se você jogar aí na internet, você vai achar. Então, é uma boa se você tiver uma dor aí que persista, ok? Quarta consideração importante, né? Que vai depender de quanto tempo você disponibiliza para você estudar. São as pausas no estudo, né? Não é a pausa ali que a gente tem na música, aquela pausa da partitura, mas são as pausas durante o estudo. Como assim? Disponibilizei acima de meia hora, acima de 40 minutos, né? Eu quero estudar hoje 2 horas. Meu objetivo é esse. Perfeito. Sentou, fez a sua preparação, pegou o seu instrumento, começou a estudar. Vou estudar primeiro um pouquinho de técnica, né? Para acordar meus dedos e para poder entrar no fluxo. Estudei aí 15, 20 minutos. Beleza, vou parar esse estudo de técnica de 20 minutos. O que eu vou fazer agora? Vou começar a trabalhar repertório, que eu quero trabalhar mais repertório agora. Eu tenho algumas músicas para tirar, ou o que quer que seja. Para. Vê se está tudo bem. Às vezes é uma técnica rápida, alguma coisa que demande um pouco mais. Tudo ok, não tô sentindo dor, nada. Dá uma mexida, né? Relaxa, levanta. De repente vai ao banheiro, vê se tem essa necessidade. Se não, levanta um pouco. Respira, pega, né? Toma uma água. Ok. 1 minuto às vezes é o suficiente, mas o seu corpo ele precisa um pouco disso, né? Beleza, parei 1 minutinho que seja, agora eu vou retomar o meu estudo, né? Vou começar a trabalhar o repertório. E assim você pode fazendo essas pequenas pausas durante o seu estudo, né? Isso é importante. E se você se disponibilizou a estudar, de repente, 3 horas, né? De repente é importante você fazer uma pausa aí, quando der 1 hora e meia de estudo, um pouquinho maior, uns 10 minutinhos, às vezes é legal. Não uma pausa que vai te dispersar muito, né? Mas uma pausa aí que dê para você descansar um pouco o seu corpo, para ele não ficar cansado demais e o seu estudo render um pouquinho melhor, um pouquinho mais, tá? Quinta coisa, né? Quinta pergunta que a gente tem que considerar, e não menos importante, é em relação à motivação, gente. A gente tem que se motivar, o ser humano tem que estar motivado para fazer. Então, às vezes, você está estudando e não tá legal. Qual que é a motivação que você tem para isso, né? Talvez você tinha uma lá no início, quando você começou a estudar, ou antes disso, né? Porque aqui a gente está partindo do pressuposto que está todo mundo começando. Então, assim, qual que é a sua motivação? Qual que é a sua paixão? O que faz com que você queira estudar, né? Então, assim, quais são suas metas? Não é que você vai, né, ser um músico profissional, às vezes esse não é o seu objetivo e nem precisa ser. Mas quais são as suas metas? O que você quer fazer, né? A minha meta é tocar tal música, a minha meta é conseguir
fazer tal exercício. Mas é legal, meta estimula, meta motiva, né? Não precisa ser meta a curto prazo. Estabeleça metas que você consiga cumprir, porque se você estabelecer metas impossíveis, isso vai desmotivar o seu estudo, tá? Então, é legal sonhar, é legal, né, querer alcançar um nível aí de interpretação, né, de execução e de performance, mas vamos ser realistas, pé no chão, respeite o seu tempo e curta, vai curtindo o seu estudo, né? Então, metas possíveis, né? Outra coisa, qualquer exercício técnico, qualquer coisa que alguém tenha imposto para você, que você sinta que você trave, não deixe que isso prejudique sua relação com o instrumento. O instrumento ele não pode ser uma coisa que você olhe distante, uma coisa que você reverencia, que você tem medo de encostar. A gente tem que ter respeito pelo instrumento, até porque ele é um bem material que pode quebrar, que pode acontecer alguma coisa, né? E tem um certo custo elevado aqui no Brasil, principalmente. Então, faça com que essa relação seja íntima, né? O seu instrumento, né? Ali na harpa, a gente, né, quase que abraça, igual o violão, você tem que estar ali conectado. O instrumento tem que ser o seu amigo, não o seu inimigo, né? Não aquela coisa que você tem medo de encostar. Então, faça com que seja essa relação próxima, íntima, né? Você e o seu instrumento. Ninguém sabe a relação que vocês têm, porque só vocês conseguiram, né, estabelecer esse laço. Então, ter essa relação íntima com o instrumento é importante. Ouvir música que você gosta. Às vezes a gente começa a estudar música, a gente para de ouvir música por prazer e começa a ouvir músicas que às vezes o professor mandou para tocar isso, para tocar aquilo. Claro, isso também é importante, né? Conhecer coisas diferentes, conhecer novos estilos, né? Abrir o ouvido, né? Expandir o ouvido para, de repente, músicas, né, orientais, músicas diferentes, que trabalham com escalas diferentes, ampliar. Mas principalmente ouvir aquilo que você gosta, assistir vídeos, né? Às vezes você admira um determinado intérprete e você senta e assiste, olha como que ele toca, né? Ai, que legal ter alguém assim para você admirar, para você se mirar no seu estudo, né? Então, se entrega para o seu estudo, para que ele seja prazeroso, para que você tenha essa motivação sempre, tá? Não deixe que nada nem ninguém tire isso de você. Vamos lá para a sexta consideração, né? Que é só uma sugestão para você intercalar durante o seu estudo os exercícios técnicos com o repertório, né? Variar. Às vezes, se você fica estudando muito tempo uma mesma coisa, isso pode ficar um pouco maçante. E aí, às vezes, o seu ouvido, ele não consegue mais entender o que você está tocando. Então, por isso também das pausas serem importantes. Então, estuda um pouquinho de técnica, para tocar um repertório, né? Vou tocar uma outra música, porque chega um momento que você tá ali naquele looping de estudos que você para e não consegue mais ouvir, né? Então, vamos fazer com que isso seja produtivo, né? Vamos intercalar um pouco aí todo o seu repertório com as técnicas e tudo mais. Sétima consideração, né? É a última consideração, embora eu já tenha falado um pouquinho disso, é sobre os cuidados com o instrumento, né? Tem aquela questão de lavar a mão, né? De tomar cuidado para não, né, derrubar. Assim, não joga o instrumento, né? Tocou o instrumento, coloca ele de repente um violino que você toca, coloca na mesa se você vai fazer uma pausa. Não deixa jogado no sofá, não deixa, né? Às vezes o cachorro ou uma criança, alguém pode sentar, pode esbarrar, pode cair e pode causar aí uma tragédia. Então, cuidado com o seu instrumento, tenha um zelo com ele. Às vezes você não vai ter uma chance de ter um instrumento desse, né? De novo, principalmente se é um instrumento importado, se é um instrumento feito por um luthier, né? Que são as pessoas que fazem, que constroem instrumentos ali com tanto carinho. Então, cuide do seu instrumento. Terminou o seu estudo de hoje? Guarda ele no case, guarda ele na capa, coloca ele no cantinho de um jeito que ele vai ficar ali protegido e principalmente longe de luz do sol, longe de umidade, né? E um lugar onde tenha menos oscilações de temperatura, tá? Então, assim, essas são as 7 considerações.
São 7 observações e perguntinhas legais para você organizar o seu estudo. Claro, né, que sempre vai ter coisa, né? E lembrando aí que estudar música não é só estudar o instrumento, né? Você pode ali, às vezes você tem um horáriozinho entre o seu trabalho ali no horário de almoço, você já comeu, quero dar uma estudada. De repente, pega o Pozzoli, né? Não necessariamente o Pozzoli, mas pega um livrinho aí, um livro onde você possa estudar teoria, ou você possa estudar, no caso do Pozzoli, ditado rítmico, né? Quantas vezes eu já não fiquei no metrô ali, ou no ônibus, né? Ou numa fila de espera, As pessoas olham pra gente achando que a gente, né, tá aí viajando, mas nada a ver também, e daí, não me importo. Ou então você pode fazer uns exercícios, né? Ou de repente assistir algum vídeo de um intérprete, isso também pode ser estudar, se o seu foco assistindo o vídeo é esse. Então, estudar música não é só tocar o instrumento, né? Estudar música é você estudar aí um exercício de teoria, é você fazer algum exercício, é você compor, é você colocar sua criatividade no papel, é você estudar, de repente, um aquecimento vocal, né? Se você vai cantar, ou se de repente você canta junto, né? Enquanto você toca, você canta. Isso também é uma coisa importante para quem vai fazer o preparo, né? Antes do estudo, não esquecer dos aquecimentos. E então é isso, tá? Os cachorrinhos aqui, eles estão muito animados da rua, mas eu espero que isso não tenha atrapalhado o nosso vídeo, nossa primeira aula. Agradeço se você assistiu esse vídeo até aqui. A gente chegou aí nos nossos finalmente. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato com a gente, perguntar, sugestões, mas aqui a gente trouxe aqui esse material com muito carinho, baseado na nossa experiência pessoal, né? A gente é músico, eu e o Marcos Vinícius, a gente tem aí muitos anos dando aula e ouvindo opiniões e vendo experiências de cada um, então a gente trouxe isso com muito carinho, muita, né? Muita esperança de que você ouça esses conselhos e nós desejamos um ótimo curso, boas aulas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande, bons estudos. Tchau, tchau!